Queridos irmãos e irmãs, vamos entrar na liturgia do domingo, que é a liturgia de Todos os Santos. A igreja omite hoje o 32º domingo do tempo comum para celebrarmos a solenidade de Todos os Santos. Na realidade, o dia de Todos os Santos cai no dia 1º de novembro. A igreja transmite para o próximo domingo, para que todos os fiéis possam celebrar solenemente, já que no Brasil, dia 1º de Todos os Santos não é feriado. A liturgia da palavra que nos é apresentada para esta reflexão, para a nossa reflexão, como pela leitura do livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo de 2 a 4 e depois de 9 a 14. O salmo responsorial é o salmo 23, como segunda leitura da primeira carta de São João, capítulo 3, versículo de 1 a 3. O Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. É importante nós começarmos a refletir que há uma multidão de santos no céu. O livro do Apocalipse, na primeira leitura, vai dizer que é uma multidão de santos de todos os povos, línguas, raças e nações. A primeira coisa que nós precisamos entender é a realidade da hierarquia. Temos Deus como santos, como santo dos santos. Temos a Virgem Maria, que viveu a santidade plenamente, porque foi o único ser humano que nasceu sem a mancha do pecado original. Depois temos os patriarcas, temos os profetas, os juízes, os apóstolos e todos os santos, aqueles que foram também reconhecidos como santos e canonizados pela igreja. No entanto, existem neste número milhões de pessoas que não foram canonizadas pela igreja, mas são santos, porque todos aqueles que estão no céu é porque viveram a santidade. E terá no céu pessoas que nós nunca imaginaríamos que fossem santos. Talvez os nossos parentes, até os nossos pais, os nossos avós, os nossos vizinhos, até pessoas que nós jamais imaginaríamos que poderiam chegar no céu, podem estar no céu. Mas é importante que toda santidade brota a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como santo dos santos, ele nos dá o itinerário para chegarmos à santidade de vida. Porque ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se nós queremos chegar à santidade, precisamos seguir os mesmos passos de Jesus, que viveu na sua encarnação a santidade como homem, porque Jesus não serviria para nós de modelo de santidade se ele não se encarnasse, se ele não se tornasse um como nós. Ele se tornando um como nós, viveu a sua humanidade para nos dar exemplo como
devemos chegar à santidade. Por isso, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida. Olhando para o Evangelho de hoje, das bem-aventuranças, podemos pegá-las, cada uma delas, como caminho seguro para que possamos chegar à santidade. É impossível viver as bem-aventuranças e não chegarmos à santidade. Então, olhemos para Jesus, que vai dizer: bem-aventurados pobres, porque deles é o reino do céu. Jesus viveu a pobreza em plenitude, quando ele deixa a sua glória e nasce na gruta de Belém. Quando ele caminha pelas estradas da Galileia na pobreza. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas podemos ainda nos sentirmos desconfortados porque foi Jesus que viveu a pobreza. Nós sabemos que Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana. Mas pegamos alguém que tem uma única natureza humana, São Francisco, que desposou a senhora pobreza. E temos que entender, a pobreza é uma virtude. Não podemos achar que a pobreza é algo maléfico. O que é maléfico é a miséria. Mas termos o básico para vivermos, isso é uma virtude. Como São Francisco, muitos outros santos chegaram à santidade pela virtude da pobreza. Jesus também vai dizer: bem-aventurados que choram, porque deles é o reino dos céus. Jesus chorou sobre Jerusalém, quando não se convertia e vivia no pecado. Jesus chorou diante de seu amigo Lázaro, que havia morrido. Jesus chorou pelo sofrimento do povo, da miséria do povo. Mas é claro, temos também muitos santos que choravam para a conversão dos pecadores. Santa Gemma Galgani chorava pela conversão dos pecadores. Então é importante nós entendermos, temos o modelo de Cristo, mas temos também muitos modelos humanos para nós nos espelharmos e buscarmos a santidade de vida. Bem-aventurados os mansos e humildes de coração. Jesus era manso e humilde de coração. Podemos olhar para Santa Teresinha de Jesus, que viveu essa humildade na sua pequena via, nas pequenas coisas ela se mortificava, deixava ser humilhada, tinha uma mansidão diante das realidades que ela sofria, no sentido de muitas vezes alguém fazer algo errado e dizer que foi ela, ou até mesmo ela descobrir coisas erradas e a superior achar que foi ela que tinha feito, ela ficar silenciosa, assumindo a culpa. Isso é mansidão, isso é humildade de coração de uma pessoa humana como nós. Por isso é importante nós termos esta compreensão. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus sempre viveu a misericórdia. Ele entrava na compaixão
de uma pessoa doente, de uma pessoa que passava fome, de uma pessoa injustamente perseguida. Mas temos também modelos humanos. Por exemplo, São Maximiliano Maria Kolbe, que no campo de concentração se colocou no lugar de um pai de família que chorava porque não iria mais ver a sua esposa e os seus filhos. Estava para ser preso em um local que iria ficar ali até morrer de fome sem nenhum alimento. São Maximiliano se colocou para assumir o lugar dele. Isso é misericórdia. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça. A fome de Jesus, de justiça, sempre foi muito grande. Ele não podia silenciar-se diante da injustiça que se cometia em relação aos pobres. E sempre protestava. E o protesto de Jesus não era com guerras, mas sim com a oração. Mas sim com a intercessão ao Pai, para que o Pai olhasse para os pequeninos. Pai, eu te bendigo e te louvo, porque revelaste essas coisas aos simples, aos pequeninos. Bem-aventurados aqueles que são puros de coração. Os puros de coração também experimentará a bem-aventurança. Jesus jamais cometeu nenhum pecado. Ele que assumiu a condição humana foi tentado pelo demônio no deserto e em todas as tentações ele permaneceu puro de coração. Porque Deus vai ao encontro daqueles que vivem a pureza de coração. Tanto é que se apresentou para os pastorinhos de Fátima. Eles, Francisco, que já é santo, Jacinta, que já é santa, irmã Lúcia, que morreu há pouco tempo, já está também no processo para beatificação, foram agraciados por Deus quando a Virgem Maria de Fátima anunciou para eles o projeto de Deus para a conversão dos pecadores. Deus fala aos puros de coração. Deus, ele se manifesta para aqueles que buscam viver a pureza de coração. Bem-aventurados que promovem a paz. Quando Jesus ressuscita, ele vê os seus apóstolos inquietos, fechados numa sala, e aparece para eles e diz 3 vezes: a paz esteja convosco. E aí temos que refletir num grande santo que viveu profundamente a paz e promoveu a paz. Aliás, esse santo, São João Paulo II, foi o Papa que mais canonizou santos na história da Igreja. E lembremos, lutou contra o comunismo, contra o muro de Berlim, contra as ditaduras, para que ali houvesse paz para o povo. Viu profundamente esta realidade que traz ao coração do homem a certeza que está no caminho certo. Onde há paz, há a presença de Jesus Cristo.
e onde há a presença de Jesus Cristo, a santidade. Por isso, os nossos lares, as nossas comunidades eclesiais, os nossos corações precisam estar em paz. E onde há esta paz, há consequentemente a santidade. E para terminarmos, bem-aventurados que são perseguidos, que são martirizados, grande será vossa recompensa nos céus. E aqui fazemos uma homenagem a todos os mártires da igreja, para que esses mártires que hoje fazem parte da grande multidão dos santos que estão na glória celeste, se unam conosco hoje nesse grande louvor de gratidão, de alegria, porque viveram as bem-aventuranças, hoje gozam da alegria eterna, porque viveram esta fidelidade a Deus. Peçamos as suas intercessões dos santos, para que um dia possamos também fazer parte dessa igreja triunfante, daqueles que venceram todas as realidades deste mundo e partiram para a glória de Deus, que é e deve ser a última parada do homem, a eternidade da felicidade plena, das bem-aventuranças que experimentaremos na eternidade com Deus. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.